Pessoal, com muita honra e alegria que eu venho aqui nessa monitoria para contar para vocês em que pé estamos do projeto Mandalas de Ascensão. Muitos de vocês já nos acompanham desde 2020, 2021, que foi quando todo o ancoramento desse trabalho se iniciou em algumas etapas. Desde lá, mesmo sem ter noção de absolutamente nada, eu encarei o grande desafio de pensar assim: vou me jogar e vou confiar nesse divino, inclusive aprendendo a me entregar por completo e confiar 100% na minha capacidade de canalização. Isso significa que foi uma experiência única, incrível e que fez parte. Foi bem interessante, porque eu acho que uma das coisas que os venusianos nos ensinam nesse trabalho é a confiança e o senso de pertencimento. Você não está sozinha. E isso, na própria prática do trazer essa tecnologia para a matéria, eu vivi, de fato, essa experiência. Então, eu sei que tudo que reverbera em mim, em nível coletivo, para toda a egrégora que está trabalhando aqui na matéria, isso também reverbera. Então, eu tenho absoluta certeza que isso também fez parte e faz parte de um dos aprendizados do trabalho das mandalas de ascensão. Cada atendimento, cada momento, cada oportunidade de conexão, algo muito novo acontece. Inclusive, agora há pouco, com a ativação que nós vamos fazer no final aqui dessa monitoria, a Bartira veio assim e falou: viu, você já viu qual que era a música? E eu falei: nossa, nem a música. Eu simplesmente me jogo de corpo, alma, espírito e divindade cósmica na entrega desse trabalho, porque tudo sempre acontece em perfeita harmonia e exatidão divina. É perfeição mesmo. E isso é uma das coisas que, quando nós entramos nessa frequência, é muito bom, porque nós saímos daquele contexto dos protocolos, das regras de ativação, de mantras, de decretos e de protocolos de passo a passo, e a gente simplesmente vive a experiência. Então, olha que coisa mais maravilhosa. Nós somos canais de comunicação entre esse campo venusiano e a própria família cósmica do nosso interagente. E o nosso interagente, a gente nem precisa pensar muito como que vai ser, o que vai ser. Nós simplesmente confiamos e ali passa a ser uma experiência maravilhosa para nós também. Quando nós vivemos essa categoria de servir, nós saímos da configuração do trabalho. Ai, tenho que atender, nossa, tô tão cansada, tem que ouvir o que a pessoa vai dizer, vou ter que olhar, separar tudo, me preparar. Não existe isso. Porque cada experiência é única, cada conexão é única e a gente simplesmente deixa fluir. Então essa é uma das características e eu vivo na pele isso no ato também de trazer essa canalização para todos aqui. Então eu acho que eu sou a principal beneficiada dessa oportunidade e tenho certeza que essa troca assim enfim, é mesmo missão de vida para todos que estão aqui conectados, cada um na sua jornada. Então o que eu venho trazer para vocês hoje é mais um nível, e o nível mais assim, em nível coletivo é o mais elevado, digamos assim. A gente tem uma caminhada desde ao trabalho interior, desde o servir como canal individual ao servir de canal coletivo. Então esse é o caminho que nós estamos fazendo aqui nas mandalas, e não é por acaso que as coisas foram trazidas dessa forma, porque na verdade o trabalho vai ganhando forma, vai ganhando ancoramento, vai ganhando massa crítica, digamos assim, de pessoas trabalhando para que ele comece, em nível material, ter estrutura para que essa energia se ancore na matéria. Então, basicamente, é esse o objetivo de nós estarmos indo na sequência. Então, quem passou pela autoaplicação, na autoaplicação foi quando nós ancoramos os 144 códigos das mandalas. Ou seja, foi um processo fundamental para as mandalas de ascensão passarem a existir de fato como ferramenta ancorada na matéria, porque no plano multidimensional, no plano extrafísico, elas existem, elas estão disponíveis, mas como traduzir, como decodificar, como criar canais de conexão entre esse campo multidimensional e a matéria é que é o nosso papel, o nosso desafio, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, mas se isso é tão grandioso, precisa da gente? Sim, precisa,
Porque para que essa informação entre em contato aqui na frequência mais densa, precisam existir canais e precisam existir meios que ancorem, ou seja, que densifiquem essas codificações para que essa informação chegue em nível de matéria. Então, o que acontece muito é que a tecnologia está aqui em cima, os nossos interagentes estão aqui e não existe elo de conexão. Então, esse é o nosso trabalho. Então, não é só estar ali atendendo individualmente, se trabalhando, tendo a própria prática de trabalho como terapeuta, mas como também o servir a uma egrégora que tem um trabalho e uma missão na Terra focado na ascensão. Dos trabalhos uma das missões mais importantes dos venusianos é resgatar esse DNA venusiano da época pré-lemuriana, quando os mestres ascensionados vieram, na verdade, e ascensionaram por aqui, os 144 mil mestres vieram. Toda a estrutura da nave de Shambhala, da cidade etérica de Shambhala. A gente está falando aqui de Sanat Kumara, estamos falando de Palas Athena, de Serapis Bey, do próprio mestre amado Sananda, que agora na Mandala Arco-Íris vai estar ainda mais presente na nossa energia aqui. Então, nós temos, e não só esses, né? Aqui eu falei os centrais em nível de Mandala Arco-Íris, mas nós temos aí não só esses mestres, como também as famílias cósmicas e todos os comandos que trabalham em conjunto, né? As egrégoras, os arcturianos, os sirianos, os antarianos, os andromedanos, os pleiadianos, enfim, cada um acessando essa nave como canal para o encontro da família cósmica. Então, muitos de vocês falaram para mim, mas eu achava que eu era, né? Eu sinto uma conexão tão grande com os venusianos, mas eu tenho uma ligação com os arcturianos. Gente, através do comando venusiano, que é um comando gigantesco, a família cósmica trabalha também, outras egrégoras trabalham. Então, nós temos realmente um centro cósmico de muitos trabalhos muito amplos e que, na verdade, é o servir do próprio comando em conjunto com todo esse campo disponível. Então, o segundo momento importante também aqui dos venusianos é trazer o despertar galáctico para todos que estão aqui. Então, não é só resgatar aquilo que se propôs dentro de um plano ascensionado para a Terra lá atrás, mas que fez parte a densificação e agora a sutilização da energia. Por isso que o comando venusiano está entrando mais intensamente nesse momento. É o momento em que a nova Terra começa a surgir e esses resgates, esse trabalho no DNA começa a ser mais presente para que possamos trabalhar o processo de ascensão. Mas uma das funções também desse comando é o despertar galáctico, é trazer, através do DNA, trazer a memória daquilo que nós já vivemos antes, da conexão com a nossa família cósmica, dessa consciência de que nós estamos aqui de passagem mesmo. Não é só saber, eu sei que eu tô de passagem, não, é viver a certeza da missão na Terra. A certeza de que nós estamos aqui para liberarmos o que precisa ser deixado aqui, com gratidão, com honra, mas também aprender a transmutar a frequência da dor em amor. Então, esse é um dos aprendizados fundamentais do trabalho também dos venusianos. Ok, entrando então, nesse momento, nós já passamos pela autoaplicação, pelo trabalho das 12 mandalas com 144 códigos, e esses códigos, eles precisavam ser ancorados na Terra, disponíveis e estar em trabalho com um grupo que já está atuando. Nós estamos tendo resultados incríveis com o trabalho das mandalas de ascensão. É o curso, né? A formação de terapeutas é o curso central e principal desse trabalho para quem é terapeuta que faz atendimento, principalmente por conta da quantidade de códigos e de toda a estrutura multidimensional que sustenta as outras. Então, a gente tem aqui o acesso à nave, o trabalho todo de conexão de acesso à nave é feito e conectado para aqueles que fazem o curso de formação de terapeutas. Nessa estrutura, nós vamos ter os códigos que são codificados para autoaplicação, que já estão disponíveis para quem quer se trabalhar, são ativações guiadas. Nós temos a tecnologia dos 5 portais, que foi disponibilizado no campo da Terra para atuar com outras ferramentas, de modo que os venusianos expandissem a sua tecnologia e pudessem também contribuir com um processo mais efetivo e não só isso, como um canal também de convite, de resgate desses trabalhadores que não
se conectaram com as mandalas ainda, mas que através dos 5 portais vão encontrar esse caminho tecnológico e essa possibilidade. Então, é uma pequena parte que foi disponibilizada para todos os terapeutas poderem ter essa experiência, trabalhando de forma mais efetiva em seus atendimentos. Mas os 5 portais é parte da própria tecnologia nas mandalas de ascensão. Essa tecnologia do 5P roda dentro da cápsula do Vector Equilibrium. Então, todo interagente que entra para receber as frequências dos códigos passa pela organização e acesso dos 5 portais para um trabalho ainda mais efetivo. E também ligado a essa nave, que é a nave Estrela de Vênus, nós temos a mandala arco-íris. A mandala arco-íris, ela nasce da unificação das 12 mandalas. Então, vocês vão ver que dentro dessa mandala, a frequência das 12 mandalas está disponível. Só que essa frequência das 12 mandalas, como é que funciona? Ela está aqui para o acesso em nível coletivo. Ou seja, a frequência de todos os 144 códigos estão aqui, mas eles não são acessados nem emanados em nível individual, mas sim em nível coletivo. Então, tecnologicamente falando, através da mandala arco-íris, eu posso transformar um código individual das mandalas de ascensão numa escala coletiva. Ou seja, eu modifico a frequência desse código trabalhando no corpo coletivo do trabalho que a gente vai estar conduzindo. Então, é como se fosse um elevador frequencial saindo do nível individual para esse nível coletivo. Obviamente que, se eu vou fazer um trabalho individual, o melhor é que eu tenha uma mandala de nível individual, porque ela vai ser mais cirúrgica. Mas, se eu quero trabalhar em nível coletivo, eu conecto a mandala arco-íris juntamente com as outras, por exemplo, para quem vai trabalhar com o sistema completo, e eu estou elevando a vibração, eu estou conectando a frequência arco-íris, que traz acessos e expansões ainda mais amplas e ainda mais elevadas, ganhando força de sustentação para trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque qual que é o ponto? Eu consigo trabalhar com as mandalas de ascensão em nível coletivo? Sim, consigo. Só que eu que tenho que sustentar. Quando a gente conecta com a tecnologia que eleva essa sustentação, a gente tem uma egrégora que está dando suporte, tecnologicamente falando, para que nós possamos atuar em nível ainda mais numeroso em nível coletivo, né? Então, é isso que acontece com a tecnologia da mandala arco-íris. E aí, para vocês entenderem, só um segundinho, tomar uma aguinha. Então, para vocês entenderem o que aconteceu lá atrás, essa mandala já existe bastante tempo. O símbolo dela eu já recebi, ela vai se transformar, tá? Não vai ser assim. Vai ser assim, mas ela vai receber os 33 códigos e ela vai ser do mesmo material dos 5 portais, porque ela vai ter um trabalho diferenciado que vai acontecer nela e ela vai rodar separadamente também, assim como os 5 portais, só que de uma maneira um pouco diferente, pela proposta do trabalho que ela se predispõe. Então, lá atrás, eu recebi a informação dessa mandala. Essa mandala ela existe já há bastante tempo. Ela veio junto, porque na verdade ela é fruto dessas 12 mandalas, mas ela ela de fato nasceu, ela foi ancorada num grau, ela passou a reverberar no campo da Terra com a viagem iniciática do Egito. Porque foi quando nós finalizamos os 12 ancoramentos em pontos significativos da Terra, em pontos de força ali numa região que é muito importante em nível de conexão galáctica, e ali naquele local nasce a 13ª mandala ancorada aqui na Terra. Então ela deixa de ser um acesso só meu, digamos assim, entre aspas, né? Porque eu sei que todos vocês acessam, mas ela deixa de ter uma força de acesso pequeno por conta da falta do ancoramento, e ela passa a ter um ancoramento significativo. Inclusive, estiveram 33 pessoas lá no Egito. Essa história eu vou contar um pouquinho melhor quando começar o curso, pra gente não levar tempo aqui. Então, essa conexão, ela aconteceu. E outras coisas aconteceram. Muitos de vocês, que não estão aqui por acaso, fizeram trabalhos fundamentais. Então, eu digo a vocês, assim, com toda a minha gratidão, o quanto foi importante a conexão de cada um. O pessoal que trabalhou no projeto piloto das mandalas,
que sustentam esse trabalho, ou seja, que se colocaram como voluntários, não é por acaso, fizeram uma contribuição significativa no trabalho. As pessoas que acompanharam todo o processo do Egito, não só pessoalmente lá, como também dando toda a sustentação. Então foi um movimento grandioso e aquilo, ancorou. Alguns de vocês também fizeram ancoramentos específicos em outros lugares, né? A Ana Fonseca, a Rosa, fizeram trabalhos e me trouxeram conteúdos assim muito importantes. Então, desde já eu agradeço e quero que vocês saibam que tem muito mais de todos vocês do que vocês imaginam. E não é por acaso, a mandala arco-íris é uma mandala coletiva. Então, ela é construída dentro desse propósito. E agora, nós vamos ter mais um ciclo. Então, nós vamos entrar na jornada dos 33 códigos da mandala arco-íris. Estamos falando, então, de cursos separados, ok? Que originalmente eu fui orientada que esses cursos eles teriam que ser pré-requisito para a pessoa chegar na mandala arco-íris, ela deveria fazer as mandalas de ascensão. Mas eu acho, na verdade eu fui orientada mais ou menos, eu acho que eu tinha um certo, assim, pela grandeza do trabalho, um sentimento de que talvez isso fosse muito grande para quem chegasse de fora. Inclusive, assim, eu sabia que para o pessoal que faz a terapia de ambientes, eu sabia que a mandala arco-íris ela ia rodar separadamente com essas pessoas para fazer um trabalho diferenciado. Inclusive, isso já tinha sido anunciado lá atrás. No entanto, eu não achei que seria nesse momento. Eu achei que ia fazer todo o processo de ancoramento, todo o processo de canalização. Depois eu iria fazer uma adaptação desse curso. Isso daí vem a minha parte mental aqui, mais racional em termos de método, né? De decodificação aqui na matéria. Tem uma parte que é minha, né, gente? Eu preciso decodificar e encontrar as metodologias e os caminhos para que isso se viabilize. Mas na minha última conexão, os venusianos deixaram claro que esses cursos, eu achava, inclusive, que a mandala arco-íris só rodava junto com as outras, e eles me deixaram bem claro que a mandala arco-íris, ela tem uma independência, e ela vai trabalhar de forma separada, inclusive, se eventualmente pessoas chegarem pela mandala arco-íris para fazer trabalhos coletivos, trabalhos ambientais, virão por ela, mesmo sem terem feito o curso de formação. Obviamente que o foco é completamente diferente, não se trabalha em nível individual com a mandala arco-íris, como se trabalha o programa terapêutico completo das mandalas de ascensão, juntamente com 5 portais, etc. Então, é uma proposta completamente diferente. E esse curso ele vai ser um pouco mais enxuto, porque ele não é um curso de formação de terapeuta. O curso de formação de terapeuta é o curso das mandalas de ascensão. Esse curso ele vai se chamar Mandala Arco-íris, que está dividido em 2 módulos. Então, assim como a gente tem o curso dos 5 portais, ele tem uma formatação aí bem diferente, claro, não vou nem comparar, mas só tô falando em termos de formato, assim, né? De operação, a mandala trabalhar separadamente e ela ter um foco de trabalho direcionado. A mandala arco-íris, ela vem dividida em 2 módulos. O primeiro módulo, que é denominado Elementais Cósmicos, porque nós vamos trabalhar com os elementos em nível cósmico, é uma forma completamente diferente de trabalho. Me gerou alguma confusão, porque eu sempre tive uma conexão muito forte com Gaia, mas o que nós estamos acessando aqui é o corpo cósmico de Gaia e seus elementais em nível cósmico, que faz o trabalho direcionado aos ambientes, aos pets, harmonização de crianças conectando com os elementais da Terra, e trabalhos coletivos em massa, de desastres, elevações que são necessárias para trabalhar num plano coletivo e etc. Então, os elementais cósmicos, elas trazem esse foco de trabalho em Gaia, de trabalhar a interação de todos os reinos, o alinhamento completo do próprio planeta Terra e a interconexão elemental de todo esse plano dévico que nós muitas vezes não vemos no plano da Terra. Então esse é o trabalho ancorando assim a rede arco-íris. Então cada ativação, cada conexão, cada proposta de trabalho vai gerar uma coluna venusiana arco-íris de conexão da Terra com a rede arco-íris. E agora nós vamos trabalhar as águas. Nós trabalhamos muito o campo da Terra nas 12 mandalas, sobretudo nas relações humanas. E agora a gente vai conectar, vai abrir as colunas dentro da água, trabalhando com as cidades intraoceânicas, que lá atrás já tinha sido trazido e eu não consegui encontrá-las quando eu estava fazendo, assim, de forma mais clara, né? Nas mandalas de ascensão, porque elas faziam parte da sustentação da rede, da frequência arco-íris, através da mandala arco-íris. Então, existe o curso, que são os elementais cósmicos, eu vou apresentar para vocês já, para vocês compreenderem qual é a dimensão disso.
E nós temos o aspecto ligado aos campos sistêmicos, que nós vamos trabalhar de uma forma mais ativa em alinhamentos sistêmicos, em famílias, grupos, trazendo um trabalho diferenciado de harmonização, de alinhamento, de desemaranhamento, de entrega daquilo que não faz mais sentido, focado nesse módulo 2. Então, essas duas camadas, elas trabalham separadamente, mas é muito recomendado que vocês operem na mandala arco-íris na sua integralidade. Claro que quem falar assim, olha, mas eu só trabalho com terapia de ambientes, eu só quero fazer o módulo 1 elementais cósmicos, tudo bem, tá? Isso tá aberto, assim como também se alguém só quiser trabalhar com os campos sistêmicos e conduções de grupos, retiros, constelações com pessoas, com bonecos, etc., também dá para trabalhar somente com os campos sistêmicos. No entanto, uma coisa se interconecta com a outra, porque para eu trabalhar com a parte sistêmica, necessariamente e sugestivamente é recomendado a harmonização do campo ambiental de todo o entorno. Assim como também você que trabalha com ambientes, você tendo os códigos de harmonização sistêmica, mesmo que você não faça constelações e etc., você pode integrar e alinhar a família daquele espaço e fazer um alinhamento entre o grupo que mora ali e todo o campo ambiental. Então existe aqui um trabalho muito forte. Você pode trabalhar com mais foco em uma, só que a outra, você ter esses códigos disponíveis para o seu trabalho, vai ser muito importante para que você tenha um trabalho mais efetivo, digamos assim, mais eficaz, mais voltado, de fato, para esse trabalho em nível coletivo. Tá? Então, nós temos 13 códigos que fazem parte da energia dos elementais cósmicos e nós temos 20 códigos que fazem parte dos campos sistêmicos, trazendo a frequência 13 e 20, que somados dá o número 33 e é a volta do Cristo. Por isso que Sananda trabalha muito ativamente, trazendo o nosso coração o resgate do amor crístico, a compaixão, o alinhamento entre toda a humanidade, todas as formas de vida. Então agora a gente vai falar dos elementais cósmicos, a gente vai estar trabalhando com os reinos, com Gaia, e os campos sistêmicos nós vamos estar trabalhando com pessoas. E essa soma dessas duas frequências nasce o número 33, que é o número da presença crística, e que vai trazer esse despertar interno dessa nova terra, integrando o amor, a compaixão, a integração com todas as formas de vida. Então, basicamente, falando de uma forma geral, esses são os pontos que eu gostaria de trazer para vocês. E agora eu vou apresentar o programa de curso e a gente vai falar um pouquinho depois para vocês tirarem dúvidas, tá bem? Então, vamos lá. Então, pessoal, de uma forma geral, vamos olhar aqui essa apresentação. E aqui nós vamos ter esses 4 níveis. Isso não significa que são melhores ou piores ou mais elevados em nível de frequência, mas estamos falando do nível mais individual para o nível mais coletivo. Por isso que é 1, 2, 3, 4. Esse 1, ele representa o nosso interior, então a autoaplicação. Sou eu no meu cantinho, conectada, no meu tapete, no meu tapetinho de yoga, no tapete das mandalas, com o meu cristal, com a minha água, me trabalhando através das ativações guiadas. Então isso está disponível para todos, é sempre muito recomendado. Eu sempre falo que é comum os terapeutas investirem, né, em cursos de formação e esquecerem de se trabalhar. No entanto, esse trabalho faz toda a diferença na sensibilidade, faz toda a diferença na percepção e no desenvolvimento, inclusive para trabalhar como terapeuta no seu processo de servir. Depois nós temos a formação de terapeutas, que é o curso mais estruturado, é o curso que tem mais bagagem em termos de informação, de conteúdo e de códigos disponíveis para trabalhar em todos os níveis o ser humano. E também ali já se faz um pouco da parte coletiva, né? Nós temos alguns códigos sistêmicos na mandala Eu Sou, nós temos códigos de DNA, nós temos também na mandala telúrica, nós temos o link com a parte ambiental, então tudo isso tá ali. Só que atuando mais em nível individual, em nível cirúrgico. Eu gosto de usar esse termo porque é como se nós entrássemos ali na ponta na informação mais profunda daquele ser para trabalhar aquela questão. E os resultados são mesmo impressionantes, surpreendentes, porque vocês a todo tempo estão trazendo isso. Entramos então, começamos a expandir essa informação e entramos nos elementais cósmicos,
Vamos trabalhar essa interação de Gaia, esse ambiente curado, fechamento de portais que estão negativados, os elementais que estão desconectados e integrando de uma forma cósmica esse equilíbrio que atua muito lindamente nos elementais e todas as frequências que se conectam. Então aqui a gente vai ter a parte dos pets e também a parte da harmonização das crianças, mas não trabalhando individual as crianças, porque a gente não trabalha dessa forma. Nível individual, a gente atua na formação de terapeuta através da mãe, então são formas diferentes, isso eu vou explicar. E seguindo, vamos expandir a nossa integração com o todo, através dos campos sistêmicos. E os campos sistêmicos aqui não é um curso de constelação, tá? Então, para quem já é constelador, é maravilhoso, porque você vai ter um olhar mais cósmico do trabalho sistêmico, um olhar um pouco diferente e vai utilizar também a sua formatação de trabalho agregando e ativando códigos venusianos ali naquele contexto de trabalho, tá? Para quem não é constelador, vai trabalhar a formatação das mandalas para os campos sistêmicos. Então, vai promover o alinhamento sistêmico da mesma forma, só que de uma maneira diferente. O resultado ele vai atuar de uma mesma forma, mas tem gente que gosta de trabalhar a parte sistêmica, trabalhando toda aquela dinâmica, e que é super interessante também, tá? Eu só quero dizer isso para não parecer que uma coisa anula a outra, mas que também não que você precise, cada um dentro da sua jornada vai perceber qual é o caminho que precisa seguir. Tem a ver muito mais com o processo pessoal do terapeuta de trabalho do que com tem que ser assim para dar resultado, ok? São formas diferentes de atuação e uma coisa complementa a outra. Então, esses são os 4 níveis, eu já falei, mas só pra gente se encontrar aqui e isso ficar bem claro. Então, seguimos aqui. Já falamos da autoaplicação, já falamos da formação de terapeuta e agora vamos entrar nos elementais cósmicos. Eu vou apresentar para vocês o programa do curso e algumas nuances que são importantes vocês perceberem, tá? Primeira coisa, para quem é do curso de formação de terapeuta, a mandala arco-íris, ela vai encaixar no seu trabalho. Então, você vai ter uma forma diferente de trabalhar com ela no curso, eu vou explicar essas interconexões. Para quem não é do curso de formação de terapeuta, vai trabalhar com a mandala arco-íris separada e pode trabalhar com essa mandala base, que eu também vou orientar no curso, mas não vai trabalhar, obviamente, com as 12 mandalas. Então, a atuação ela vai ser limitada dentro da mandala base, se a pessoa desejar, e da mandala arco-íris, ok? Uma coisa importante, devido a toda essa versatilidade, as diversas possibilidades que existem, a mandala arco-íris física, né, a placa, que é com o mesmo material dos 5 portais, ela não vai estar incluída no custo do curso. Ela vai ser vendida à parte. Por quê? Porque tem gente que vai querer só os elementais cósmicos, tem gente que vai querer só os campos sistêmicos, senão eu teria que incluir 2 mandalas, ia ficar tudo muito complexo. Então, eu preferi retirar, como é só uma mandala separada, então a venda dessa mandala vai ser feita à parte, e por isso também ela vai ser um material diferente. E se quem trabalha somente com a mandala arco-íris não desejar trabalhar com a mandala base, também não tem problema, porque a mandala base ela é plasmada no campo, e de qualquer forma, ok? Diferenças importantes. Quem trabalha somente com a mandala arco-íris não vai entrar na nave. Então, é um pouco diferente para quem trabalha na formação de terapeutas, que já tem a sintonização e é membro da nave Estrela de Vênus. Vai trabalhar no plano da Terra com a tecnologia dos 5 portais. E por isso que essa mandala base ela pode vir para ser trabalhada mais como complemento de técnicas complementares, e que isso eu vou ensinar no curso, mas não como acesso à nave. Então, é como se nós trouxéssemos essa mandala arco-íris para o plano da Terra para trabalhar em nível ambiental, ok? Da mesma forma que os campos sistêmicos. Eu vou então apresentar para vocês bem rapidamente o programa. Então, o módulo 1, que são os elementais cósmicos, nós vamos ter uma primeira parte de orientações gerais, que eu sempre faço, mensagem de boas-vindas, apresentação, direitos autorais, plataforma, etc. Vamos entrar na introdução da mandala arco-íris, vamos entender o programa, a história da mandala, a importância dos trabalhos coletivos, as diferenças do nível individual para o coletivo e as múltiplas possibilidades da frequência arco-íris, que é o que nós vamos emanar, né? O foco central é ancorar a rede arco-íris, a conexão arco-íris, de uma forma mais intensa e mais rápida no plano da Terra.
Entramos então no módulo da frequência multidimensional arco-íris, do módulo 1, né? Tô falando módulo, mas vocês entendem, é uma parte do curso dentro do módulo 1, do módulo Elementais Cósmicos. Então, nós vamos ter a relação da frequência 1320 na mandala arco-íris, redes planetárias de energia crística, a relação da nave estrela de Vênus com o propósito dos venusianos na mandala arco-íris, as geometrias sagradas e o campo de ativação, a conexão cosmotelúrica em nível individual e coletivo, a sintonização da coluna ascensional arco-íris, a composição cristalina arco-íris, a sustentação do trabalho e as conexões com a Terra, os acessos da ilha interna e a presença de água, sintonização da pirâmide arco-íris, a mensagem dos venusianos e a sintonização da tríade arco-íris. Tudo isso é a primeira parte, que é o entendimento multidimensional, a parte do campo extrafísico que opera a mandala arco-íris. Aqui a gente não vai entrar na nave, eu não vou explicar questões internas, mas quem conhece por conta do curso de terapeuta, isso vai, na verdade, complementar as informações, ok? Depois nós vamos fazer um bloco só de conexões com os elementais cósmicos. Então nós vamos entender os elementais e seus elementos, os elementais telúricos, os elementais cósmicos, os reinos da Terra e os trabalhos de sustentação, os devas de sustentação ambiental, as hierarquias venusianas e as consciências divinas. E aqui na mandala arco-íris a gente vai trabalhar muito com as águas. Então nós vamos ter as consciências das águas, em especial, obviamente, os golfinhos, as baleias, mas algo muito diferente com as arraias, porque elas entraram no trabalho como verdadeiras naves espaciais no plano do mar da Terra. Então foi algo muito importante que aconteceu. Isso tudo eu vou explicar no curso. Mas nós vamos ter aqui 2 pontos fundamentais, que é a sintonização com as fadas Hanish, que são as fadas venusianas, que estão como raça galáctica, mas que tem uma conexão com as fadas da Terra, e os unicórnios, que sustentam a malha arco-íris. A sintonização dos elementais cósmicos, então todos os elementos em nível cósmico, né? Não é a água como a gente vê, não é o fogo como a gente vê, não é o ar como a gente vê. É a versão cósmica galáctica desses elementos, que são as frequências que trabalham nessa mandala. E como fazer a conexão com o campo. Então, aqui é a parte das hierarquias da sustentação. Depois nós vamos entrar nos códigos de luz. Então, a conceituação dos 13 códigos, os tipos de atendimento, a classificação. E vamos fazer a ativação 1313 e o mantra venusiano de ativação. Então, aqui é a parte específica da codificação da mandala arco-íris, da parte elementais cósmicos. Depois vamos ter as práticas de ativação. Vamos fazer essa revisão de conexão, a conexão com o interagente com o ambiente, o passo a passo de configuração e ativação. Aqui vai entrar algo muito mágico, que são os mudras. Então, nós começamos a trabalhar com os mudras para fazer os processos de ativação. Isso vem diferente, né? Juntamente com os cânticos venusianos, que nós já trabalhamos nas mandalas de ascensão, os mudras, eles começam a entrar. E uma vez que a gente recebe os mudras, a gente começa a trabalhar com eles o tempo inteiro, como se fossem verdadeiras danças. Isso tem muito a ver, é algo um pouco intuitivo, mas eu vou trazer todas as premissas. Vou falar da mandala base e as câmaras de ativação, para quem for utilizar isso de forma complementar, o fechamento e entrega, a rede arco-íris e o exemplo prático. Daí a gente entra na formatação de atendimento. Gente, parece muita coisa, mas esse curso ele é mais enxuto, tá? É porque aqui eu destrinchei todos os pontos. Cada ponto desse eu devo falar em torno de 10 minutos. Então, a gente não vai ficar muito tempo falando, porque vocês já vêm aqui com uma certa bagagem. E é um curso um pouquinho mais avançado. Claro que quem entrar direto aqui é porque recebeu o chamado e tem que estar aqui, tá? Mas ele já vem num nível um pouco mais avançado, porque trabalhar com esse campo arco-íris, a gente precisa ter essa percepção um pouco mais expandida, né? E aí a gente entra na formatação dos atendimentos. Metodologia geral, mapeamento de necessidades, o passo a passo. Vamos fazer uma pequena conexão com 5 portais, agora olhando o nível coletivo. E vou explicar 5 formatações de atendimento. A de conexão para o desenvolvimento pessoal, ou seja, sua jornada de encarnação na Terra, com apoio dos elementais cósmicos. A segunda condução é a harmonização de pets e reinos da Terra. Terceira condução, harmonização de crianças e suas interações. Aqui é harmonização, não é trabalho de ativação individual, tá? É como se nós fôssemos resgatar a energia infantil das fadas, dos unicórnios, para que essas crianças se harmonizem para os seus projetos de vida, tá? Quando existe algum trabalho mais crítico, mais denso, aí é a formatação pelas mandalas, trabalhando através da mãe, porque a gente não deve mexer na energia de criança diretamente nelas.
Vamos falar dos tratamentos ambientais e dos trabalhos coletivos de resgate, de tragédias, desastres, etc. Ok? Depois vamos fazer o fechamento. Esses blocos 8 e 9 são blocos bem mais gerais de revisões finais, né? Conduta terapêutica, o tempo de manifestação, é mais tira dúvida, é consolidação de todo esse conteúdo e as considerações finais do encerramento desse módulo 1. Agora, entrando aqui nos campos sistêmicos, nós vamos ter esses 3 primeiros blocos, gente, são exatamente iguais ao dos elementais cósmicos, ok? Eu vou repetir os vídeos, mas eles vão estar aqui para quem entrar separadamente nos cursos poderem ter a base desse conteúdo aqui, mas inclusive na gravação, obviamente, que quem estiver fazendo o módulo 1 mais o módulo 2, a gente não vai passar por isso de novo, a gente vai dar sequência e continuidade, ok? E aí a gente entra nas conexões dos campos sistêmicos. A conceituação dos campos mórficos e heranças sistêmicas, as conexões venusianas, o resumo das leis, das premissas de ordem, o uso dos comandos de reflexão e resolução, o campo arco-íris e a sustentação sistêmica. Nós vamos trabalhar com as hierarquias aqui, também com as fadas Hanish, os unicórnios e os campos harmônicos sistêmicos. Aqui vai ser um pouquinho diferente, mas o trabalho com as fadas e unicórnios vão estar presentes. Na sequência, nós vamos entrar na conceituação dos 20 códigos de luz, os tipos de atendimento, a ativação da mandala 13 e 20, mantra venusiano. Vamos entrar nos campos, nas práticas de ativação, né? Então, como fazer a ativação, a questão dos mudras e etc. Entender a diferença de um atendimento individual sistêmico e um atendimento em grupo. Quando eu falo individual, estou falando de uma pessoa trabalhando o seu grupo, né? Não trabalhando o seu interior. Mas o atendimento vindo por uma pessoa para trabalhar a sua família, a sua conexão, a sua profissão, a sua estrutura, ou a condução de grupos em retiros, em trabalhos ligados ao coletivo. Vamos entrar na formatação de atendimento. É muito similar, mas aqui a gente vai estar focado com o olhar sistêmico e vou explicar 5 tipos de condução. A ativação sistêmica com bonecos, a ativação sistêmica em grupo, a ativação sistêmica familiar versus o ambiente, a ativação sistêmica profissional e a ativação sistêmica para a condução de grupos em geral. É uma ativação prévia, então para quem conduz retiros, para quem conduz rituais, trabalhar com essa ativação previamente para preparar o campo para o trabalho que vai ser feito com outras técnicas ou outros formatos de trabalho. E a parte das habilidades e competências e considerações finais são muito similares também, aqui é só o fechamento. Eu listei tudo porque eu já recebi a estrutura completa. Importante vocês saberem que isso aqui é uma previsão. Às vezes eu estou fazendo uma aula, daqui a pouco aquilo vai para um outro caminho e modifica. Para quem já acompanhou o trabalho comigo nas canalizações sabe que muitas vezes eu estou conduzindo de uma forma e depois aquilo ali se modifica e eu vou ajustando e vou modificando, tá, gente? É assim que funciona. Então, por que eu faço tudo isso? Primeiro porque eu recebo de uma vez, assim, eu vou listando. Depois que eu preciso ter uma noção de carga horária, de quanto tempo isso vai demorar, só para ter uma linha mestre. Só que isso pode ser alterado, tá bom? Vamos então entender como que vai ser esses 2 cursos. Nós vamos ter aproximadamente 30 horas em cada módulo. Claro que a gente tem conteúdos que são repetidos no módulo 1 e 2, mas a gravação ela vai ser feita aproximadamente em 15 encontros no módulo 1 e em 13 encontros no módulo 2. Nós vamos iniciar no dia 8/4 e vamos concluir o módulo 1 no dia 6/6, no portal 6/6, ok? Os elementais cósmicos. E vamos entrar no módulo 2 no dia 10/6 e vamos concluir no dia 2/9. Importante vocês saberem desde já. Nós vamos tirar férias no mês de julho por um simples motivo. A minha filha tem férias na escola e não tem jeito, eu vou precisar ficar com ela. Não consigo viabilizar 2 coisas, não consigo. Vou fazer um curso de... Vou fazer uma colônia de férias com ela, fazer alguns reforços, mas eu não consigo me comprometer no mês de julho em dar continuidade. Então, nós vamos ter uma parada no meio, tá? Eu tô avisando previamente, porque é, de fato, o que é viável para a minha condução e eu preciso ser honesta com vocês desde já. Também podem acontecer momentos, por exemplo, olha, minha filha ficou dodói, meu marido precisou viajar e não tem jeito, gente, só sou eu, tá? Então, né, pra quem já fez comigo sabe que eu já parei pra ter uma filha, porque eu engravidei no meio. Já tivemos vários movimentos, então tudo isso acontece.
Mas essa é a previsão já considerando essa parada de julho, tá? Nós vamos dar sequência nas aulas às segundas e quintas. Eu precisei fazer um ajuste de hora também, pequeno ajuste de hora. Puxei 30 minutos mais tarde. Peço desculpas ao pessoal de Portugal, mas não teve jeito, porque eu preciso buscar a minha filha na escola e levá-la para casa. Também dentro da configuração aqui do trabalho, da minha família, eu não consigo fazer diferente. O que eu quero fazer? A partir das 18h15, sempre que eu conseguir, eu já começar às 18h15. Mas eu não consigo deixar isso fixo. Então, sempre que for possível, eu vou começar 15 minutinhos antes, tá? Então, a ideia é que esse horário de 18h30 às 20h30 fique 18h15 às 20h15. Portugal já vai ter voltado o horário normal, então nesse momento a gente está com 3 horas de diferença, mas em abril nós vamos estar com 4 horas de diferença. Então o horário de Portugal vai ser de 22h30 à meia-noite e 30, ou 15 minutos antes, que é o que eu vou tentar por conta do pessoal de Portugal, que eu honro e respeito aí profundamente, ok? E aí, quando finalizar, a gente vai provavelmente fazer a viagem iniciática em Portugal, que é o próximo destino, mas que eu ainda não consegui viabilizar o roteiro como eu desejo. Ainda que não seja uma viagem iniciática, eu vou cumprir, porque eu vou finalizar o ancoramento da Mandala Arco-Íris, então mais pra frente eu dou notícias pra vocês, porque eu sei que muitos de vocês estão aguardando essa informação, mas é pra ser a partir do dia, oficialmente a partir do dia 16 de setembro. Então eu pretendo finalizar os 2 módulos até esse período, né? Pode ser que, botei a expectativa ali do dia 2/9, mas pode ser que passe um pouco. E também pode ser que eu não consiga terminar e tenha que concluir um restinho depois e tá tudo certo. Vocês já conhecem como é que funciona. O importante é que a gente conclua o trabalho como um todo. Considerações importantes. O curso deverá ser gravado num período de 5 meses, com intervalo de 1 mês, como eu falei. Então, a expectativa é de 2 meses para cada módulo, ficando um total de 5 meses corridos, mas com intervalo, e isso, claro que pode aumentar um pouco. Como eu disse aqui, o cronograma pode ser alterado por eventualidades. Será 100% gravado independente do tempo, incluindo aulas aos sábados, quando necessário. Então, às vezes eu percebo que eu tô perdendo a linha do prazo ali proposto, então eu começo a incluir aulas aos sábados para conseguir adiantar o conteúdo. Isso aconteceu no curso das mandalas e pode ser que aconteça também na Mandala Arco-Íris, ok? Para quem assistir gravado depois, o tempo de liberação do conteúdo será de 6 meses, que corresponde ao prazo aí máximo, digamos assim, de gravação, mais 1 ano e 6 meses, ou seja, a turma piloto terá um total de 2 anos, de acesso. Então, isso eu já vou deixar, a turma piloto, quem entrar agora já fica com esse prazo diferenciado. Todos os alunos das Mandalas Arco-Íris poderão escolher um total de 2 bônus para quem fizer os 2 módulos e 1 bônus para quem fizer apenas 1. E deve ser formalizado por e-mail na mesma semana da compra. Isso é fundamental, senão a gente perde o controle total, tá? E a Mandala Arco-Íris é vendida à parte, como eu já falei. Além do preço diferenciado, a turma piloto terá a escolha dos bônus. Então, nós temos uma lista aqui de 4 itens, onde você, se você fizer os 2 módulos, você pode escolher 2. Então, o primeiro bônus, a prorrogação gratuita de 1 ano da formação de terapeutas, exclusivo para alunos das Mandalas de Ascensão. 2, prorrogação com 80% de desconto em 1 ano da formação de terapia de ambientes, exclusivo para alunos da terapia de ambientes. E por que aqui eu não consigo dar gratuito? Porque esse projeto da terapia de ambientes é feito em conjunto com a Thaís, que dá toda a assistência do mundo, faz validação de trabalho final e etc. Então, eu preciso ter um valor ainda que simbólico. O curso Fundamentos da Canalização. Esse curso de Fundamentos da Canalização faz parte de um projeto que eu vou lançar depois das Mandalas Arco-Íris, onde vai ter uma imersão de uma turma fechada somente para técnicas de canalização, e ele vai ser uma parte desse curso, né? A pessoa tem esse fundamento como base teórica e a imersão é prática. Então, um complementa o outro. Para quem optar pelos fundamentos da canalização, muitos de vocês já têm como bônus, porque eu ofereci esse curso como bônus também das Mandalas de Ascensão. Então, só para vocês saberem, ele vai ser gravado mais para frente, lá para outubro, mais ou menos, muito provavelmente. E o curso de marketing digital lá do Luz das Vendas, que é da Denise Okida. Então, a gente tem essas 4 opções para vocês escolherem 2 para aqueles que fizerem os 2 cursos. Situações específicas, não vamos entrar aqui nessa aula, vocês falam diretamente com a Bart, para a gente não ficar tratando questões individuais, tá?
eu acabo dando escolhas, o que é muito mais complicado pra gente ficar administrando essas escolhas, mas eu tento fazer isso para que vocês possam aproveitar ao máximo. Muitas pessoas repetem os bônus e pronto, né? Então eu tento fazer o máximo com que vocês tenham um aproveitamento maior possível. Bom, vamos entender então as condições válidas para as inscrições imediatas, tá? O valor normal por módulo é de 1.300 ou 310 euros, mais o IVA, tá? Isso aqui para quem for adquirir separadamente. Entrou em um módulo, vai ser 1.300. Entrou nos dois, vai ter 50% de desconto no segundo. Isso significa que o valor promocional de 2.600 cai para 1.900 em reais e de 620 cai para 465 euros, mais o IVA, porque o Hotmart ele tem essa formatação, a gente não consegue mexer nisso, tá? Vamos lá, então, no Brasil nós vamos ter a opção de 12 vezes através do cartão de crédito pelo PagSeguro ou em 6 vezes na modalidade recorrência para não usar o limite do cartão, ok? Eu já fiz isso também no projeto piloto das mandalas. E no exterior, sempre em recorrência, em 6 vezes de 89,82, mais o IVA, também sem parcelar no cartão, porque em Portugal não tem essa possibilidade, ok? E aí eu dou as boas-vindas, sejam bem-vindos ao novo ciclo das mandalas de ascensão. As fadas Hanish muito fortes, trazendo aí esse trabalho minucioso dessa contribuição coletiva. E elas têm tocado muito o meu coração, elas têm me ensinado muito. Então, espero que vocês sintam essa frequência e estejam juntos conosco nessa nova jornada. Em relação, primeiramente, boa noite a todos. Em relação ao material da mandala arco-íris e tudo mais. Eu não tenho como pedir em lona ao invés de ser só naquele outro... Não vai ter essa opção, assim, é só naquele mais de acrílico, eu acho, né? A princípio não, Pri, mas a gente pode considerar essa possibilidade, tá? Tá. Porque eu, particularmente, gosto muito mais do material em lona. Para quem trabalha com conjunto total, ela encaixa e você acaba ficando com a mesma, né? Para quem trabalha separadamente, foi por isso que eu pensei em fazer uma coisa mais durinha, porque senão ia ficar ela pura. Mas a gente pode considerar isso sim, tá? Eu vou ver o que a gente faz. Eu vou ver se eu já deixo isso disponível como opção. Como vai ser como uma pré-venda, né? Então, a gente pode fazer isso separadamente sim. Acho que é válido. A Bart já vai deixar aqui os links. Para quem está em Portugal. Normalmente eu faço um envio para a Suzana, que é quem vai fazer a distribuição. Então, assim que estiver pronto, eu vou fazer uma caixa. Inclusive, ela está esperando eu enviar os 5 portais. Então, vai uma caixa também com a mandala arco-íris, tá bom? Ainda não tá pronta porque eu tô recebendo os códigos, ainda vai ter ajuste na arte, então vai demorar um tempinho. Mas vocês já podem fazer a encomenda para quem quiser, porque aí já fica na fila dos envios, tá? O valor do material é o mesmo dos 5 portais, então é 130 o valor dela durinha, e eu preciso dar uma olhada qual vai ser o valor dela em lona. Eli, os 5 portais em lona, a princípio, não. Mas a gente pode considerar, mas depois eu vejo isso, tá bom? Porque, qual que é o problema? Eu ter muita variedade. Os 5 portais é um curso mais curtinho, então assim, eu fico com o estoque parado, essa é a verdade. Eu não posso ficar encomendando em cima da hora, porque depois vocês ficam bravos que eu tô atrasando o envio. Vem o material, demora, passa pelo controle de qualidade, então assim, eu tenho que ter... Né? Sob encomenda, para quem faz os cursos maiores, eu acho que é viável, mas ter muitas variedades aqui prejudica um pouco o meu sistema operacional, tá? Ok, a Bart já passou aqui. Totalmente. Quando eu fizer o trabalho, a Lê pergunta aqui sobre a mandala de missão, se conecta com a mandala arco-íris. Sim, na verdade, a sua mandala de missão, ela ganha... quando acoplada a mandala arco-íris, ela se multiplica para trabalhar em nível coletivo. Então, isso eu vou ensinar no curso também. Então, essa oferta, eu vou deixar ela para esse período, né? A gente tem final dessa semana
e a semana que vem para montar a turma. Então, o prazo máximo é até a semana que vem dentro dessa configuração, tá bom? Eu coloco assim, né? Quando eu faço uma ação mais comercial, aberta, eu boto um prazo bem específico, mas aqui eu vou deixar vocês até o limite do início, para que todos vocês possam se organizar. Mas não percam o prazo do início, tá bom? Senão a gente atrapalha aqui o nosso operacional. E fica todo mundo doido, mandando um monte de mensagem para partir, aí não recebi o link, aí não confirmou o pagamento, aí tem todo aquele caos. Então, assim, quanto antes vocês puderem entrar, melhor. Porque viu uma sereia no céu na ativação. São os elementais cósmicos. É isso mesmo. Lu, pode abrir seu áudio. Boa noite. Um comentário em relação a... Você falou mandala de missão, né? É interessante que, desde o início da minha mandala de missão, a mandala arco-íris, ela já fazia presente. Ela já estava. E quando eu estou atendendo, às vezes vem, quando eu vou fazer um tratamento de ambiente, utilizando uma outra técnica, a mandala arco-íris, ela se apresenta junto com a minha admissão. Então, elas já estão tá, né? aí. Já estão mesmo. Vocês já estão trabalhando com ela, essa é a verdade. Para quem, assim, tá conectado, já tá trabalhando, porque elas estão disponíveis no campo e tá tudo certo. Aqui é mais pra gente ganhar consciência na matéria dos códigos e sermos sintonizados nos códigos, né? Eu acho que esse é o ponto central mesmo, mas ela já tá, com certeza, disponível. É isso mesmo, Lu. Você com esses elementais cósmicos vai arrasar aí com o trabalho com os pets, hein? Nossa, com os pets já fiquei, assim, encantada e esperando, ansiosa para... Apesar que o movimento, ele já acontece, né? Ele já... né, já está acontecendo. É isso mesmo. Mesmo as pessoas, elas... Porque através deles, as pessoas se conectam comigo e esse trabalho coletivo, ele parece que já está acontecendo, né? Principalmente com o trabalho coletivo, com as ONGs. Então, eu vejo esse movimento nas ONGs já acontecendo, sabe? E assim, me emociona porque é um trabalho muito lindo, né? E que as mandalas, elas vêm assim muito forte. Então, é emocionante. Uma outra Lindo. escala agora, né? Trabalhando hospitais, trabalhando centros, ONGs. Gente, o trabalho que vai dar para ser feito de amplitude realmente é fenomenal. E essas fadas aí, lindas. Gratidão, Lu. Que agradeço. Beijo. A Pri tá perguntando, o valor dos 2 cursos fica 1.950. De 2.600 por 1.950. Ele tem uma outra proposta, né? A Alcione pode fazer mais pra frente, sim. Vai ficar disponível, não, claro, com essa mesma configuração do projeto piloto ao vivo, mas claro, vai estar sim disponível. Sua filha tem visto fadas. Gente, elas entraram de uma forma intensa nesse trabalho, viu? É lindo demais. Fechamos, então? Todo mundo em silêncio. Pri, quer falar? Pode abrir. Aí, nesse valor, não está incluso os materiais, né? Os materiais vocês vão disponibilizar depois, se tiver tudo alinhadinho. Na verdade, a mandala arco-íris, no mesmo material dos 5 portais, já está na loja. Porque eu não vou fazer os 12 vezes pelo Hotmart, então quem for já dá para comprar ali junto, já dá para inserir no parcelamento em conjunto, tá? Quem for fazer o sistema de assinatura, aí tem que fazer a compra separadamente na loja, porque a assinatura é pelo Hotmart. Mas já tá lá, só não tá a mandala em lona, tá? Mas aí eu faço o cálculo e eu coloco lá no próprio item, eu coloco como uma variação, onde você escolhe qual é o tipo. Então, para vocês, por exemplo, que estão no projeto piloto, como eu sei que não vai ser uma só, porque o problema é quando fica uma, duas, encomendar pouca quantidade é bem difícil junto ao fornecedor, porque o meu fornecedor ele é grande, sabe?
Então, quando eu separo para vocês, eu vou ver qual é o volume de pedido e eu consigo fazer um pedido maior em relação à lona. Mas eu já vejo isso, amanhã já dá para eu calcular e colocar lá como opção, tá bom, Pri? E é só mandar arco-íris, então é só ela, o material, né? O resto você vai acoplar junto no seu trabalho. Sim. O que seria essa assinatura? Eu não entendi a assinatura que tu falou. É para não usar o cartão de crédito. Dá para fazer. Ah, tá. É recorrência, né? Você usa o cartão de crédito se você quiser, mas todo mês ele vai debitar. Ou é um boleto. O próprio Hotmart gera um boleto mensal para você não usar cartão de crédito. Tá, daí eu conheço. Certo, obrigada. Aí eu tenho. Lu, quer falar? Peraí, Thea, já te Eu abro. tenho uma pergunta. Não? Ah, é que abri. Eu vou baixar aqui então. Oi, querida Thea, pode falar. Bem rápido. Então, eu queria ver com você sobre criança, porque agora eu tenho uma netinha nova e estou assim em bliss, né? Eu queria ver com você, a gente está na parte aí, né, que você fala que não pode fazer no neném. Como que faz? Thea, falhou um pouquinho a sua voz, mas eu entendi a Quando sua a gente vai fazer uma aplicação, um trabalho. Tá. O meu parou aqui. Não, falhou um pouco, mas eu entendi a sua pergunta. Lá no curso das mandalas tem essa pergunta e eu sempre recomendo que você faça o trabalho para a mãe. Ative os códigos de luz através da mãe, ok? Porque a criança... Mas pode pôr o nome do nenê junto. Você vai trabalhar a mãe, entendendo que ela é um corpo coletivo com a filha, mas você não vai fazer o trabalho direcionado para o bebê. Ah, não, tá. Tá bom? Mas quando nem que o bebê tá doente, nem que o bebê tá tendo problema de dentição, nada. Com a mandala arco-íris, você trabalha a harmonização do campo. Então, nesse caso, você chamaria as fadas, chamaria os elementais cósmicos para harmonizar o campo do bebê, pela mandala arco-íris. Ok? Mas para os códigos das mandalas, eles são muito profundos. Então, eu vou só fechar um pouquinho o seu áudio, viu, Thea? Porque tá dando uma interferência aqui, você já abre, tá bom? Só para eu finalizar a resposta. Então, o que acontece? O código das mandalas, eles são muito profundos e muito cirúrgicos. Eles vão em camadas muito profundas. E como a criança, ela é conexão completa, ela é uma coisa só com a mãe, até ela ficar adolescente. Então, a gente trabalha a mãe, através da mãe a gente emana os códigos. A mãe, ela faz o filtro, ela é o canal. Porque as mandalas, você vai trabalhar códigos muito direcionados. Então, ali tem personalidades, subpersonalidades, ali tem, por exemplo, a conexão com a câmara secreta, com o DNA, com a parte sistêmica. Então, a mãe, ela fica sendo o canal, o filtro. Porque a mãe carrega tudo isso, né? Ali... ela tá sustentada num único corpo. A gente acha que não, mas é um único corpo. Então, quando a gente faz trabalhos nas mandalas de ascensão, a gente conecta a mãe e direciona a mãe, e os códigos que precisam ser direcionados para a criança serão direcionados para a criança através da mãe. A cura da mãe é a cura do filho. A gente falou bastante sobre isso em alguma aula, já não lembro mais, mas a gente falou sobre isso lá nas mandalas. Teve uma conversa até longa sobre esse assunto, que é muito importante mesmo. A diferença da mandala arco-íris é o quê? A gente vai criar um campo com os unicórnios, com as fadas, para elevar a vibração e o desemaranhado em volta da criança, para reconectar com a criança cósmica daquela criança, para tirar aquela frequência que fica em cima, mas a gente não entra no campo interno da criança, a gente trabalha com as fadas e os unicórnios para equilibrar a vibração em volta dela. Então, para isso, a gente usa os elementais cósmicos. Por isso que é a harmonização do campo. Aí a gente pode visualizar essa criança, a gente vai puxar a criança cósmica dela para interagir com os elementais cósmicos e elevar o campo dela, tá bom? Acho que é isso. Ok, até que idade da criança eu preciso respeitar esse procedimento? Em geral, até essa criança ela ter livre-arbítrio, ela começar a escolher, livre-arbítrio no sentido de assim, olha... eu quero fazer uma terapia, aí eu gosto disso, eu não quero aquilo, sabe? É mais na adolescência. Então, a partir do momento que a criança, que não deixa de ser criança, né? Passa a ter uma integridade, uma individualidade mais acentuada e a gente... porque assim, a criança ela tem que querer fazer o tratamento, ela tem que vir também. Se ela tem condições de falar, quero um terapeuta, mãe, paga pra mim, porque eu achei uma pessoa,
Então aí é direto com ela, tá? Até lá, se a mãe que vem pedindo ajuda, é através da mãe que a gente trabalha. Porque é a mãe que pediu ajuda. Muitas vezes é a mãe que tá com situações que precisam ser trabalhadas. Ali normalmente é uma carga sistêmica. E pequenas coisas, como até perguntou, como dentição, febre, aí é mandar o arco-íris, que é essa harmonização mais leve, mais amorosa. É uma harmonização, tá? Porque ela vai passar pelo dentinho mesmo, ela vai passar pela febre. Ok? E claro, se quiser também fazer uma harmonização geral com a energia das mandalas, eu só faço assim, cuidado com os códigos muito profundos direto na criança, porque eu acho que a gente acaba mexendo muito com a energia, né? Ok? Podemos apenas visualizar também uma mandala e fazer uma harmonização, por exemplo. Um exemplo. A criança está com a parte da dentição. Qual que é a mandala que se conecta com essa região aqui? É a mandala expressão, não é? A gente pode abrir o campo da mandala expressão para gerar uma harmonização nessa região, sem ativar os códigos de luz. É isso aí, tranquilo fazer, tá? Você pode abrir, Thea, por exemplo, a mandala expressão, se conectar com essa criança e harmonizar o campo dela. Sim, isso tranquilamente. Se eu quiser ativar num ambiente, uma escola, um lar, esse arco-íris, claro, é para isso mesmo, Ana, a parte ambiental. A gente pode trabalhar um ambiente inteiro, uma escola, uma região que está sofrendo com alguma coisa. A gente vai trabalhar com o corpo coletivo daquele espaço. Pode ser um espaço mais denso, como o presídio que eu já falei para você uma vez? Sim, pode. Com certeza. A gente vai iluminar, vai abrir o canal de luz ali para elevar a vibração. Tá. Ok. Kátia, pode abrir seu áudio. Olá, boa noite. Tudo bem? Ainda falando daquela questão das crianças, isto eu vou explicar porque me aconteceu a mim. Foi ainda muito ao início, nós estávamos na formação dos terapeutas e ainda não tínhamos falado muito, mas aconteceu alguém da família que nasceu, o parto não foi fácil e a bebé foi para os cuidados intensivos. E na altura eu nem sabia bem o que é que havia de fazer, a verdade foi mesmo essa, e eu pedi auxílio aos venezianos. E o que é certo é que, como é óbvio, não ativei nenhum código, utilizei a mandala base, que era basicamente aquilo que nós sabíamos fazer, e na altura pedi que me ajudassem naquilo que pudessem ajudar em relação à bebê. E deixei o trabalho andar. O que eu senti foi que essa recepção foi muito, muito, muito amorosa. E foi tão amorosa que a bebé, ao fim de 3 dias, estava fora dos cuidados intensivos e ao fim de 5 estava em casa. Que lindo. E então, por isso é que eu pergunto, em relação às crianças, a situações assim dentro deste género, sem ativar nada de muito específico, se podemos, de uma forma geral, aplicar aquilo que mais se adequa, porque eles sabem o que é que fazem, mais de qualquer... E deixá-los um bocadinho atuar, porque isto realmente aconteceu e foi tão bonito e foi tão amoroso e tão leve ao mesmo tempo, e o que é certo é que ela está maravilhosa e bem e Sim. foi assim muito, muito especial. E pronto, por isso é que eu coloco aqui a questão e a minha dúvida se posso fazer assim, porque aquilo foi um impulso da hora e pedir ajuda foi na hora, mas o que é certo é que funcionou e que eu senti assim esse amor muito, muito caloroso, foi mesmo muito, muito quentinho, e o que é certo é que depois o resultado foi o que foi. Pode sim, Kátia. Todas as mandalas, como eu falei assim, ó, o exemplo da dentição, abre a mandala expressão. Você pode abrir, por exemplo, um parto, você pode abrir a mandala florescer e ela trabalhar ali naquele campo com a criança. O meu ponto é mais os códigos de luz, que eles são muito específicos. Mas a energia das mandalas, de forma geral, pode ser aberta sim, tá? Sem nenhuma restrição. De uma forma geral, como você fez, tá ok. Inclusive, pode continuar fazendo. A gente sempre pensa assim, às vezes é uma situação emergencial, né? A gente pensa numa situação emergencial, então pensa em qual que é a mandala central. Se você quer harmonizar o campo e vai fazer a mandala arco-íris, aí já traz os elementais para trazer aquela leveza, aquela pureza, etc. É alguma situação de saúde, abre a mandala correspondente à região específica daquele problema e deixa ela por si só trabalhar no que for necessário de uma maneira bem amorosa. E tá tudo certo. Maravilha. Gratidão, minha querida. Para trabalhar o coletivo, precisa de autorização? Peraí, Thea, já abro para você, só um segundinho. Oi, Thea.
Não, era exatamente essa pergunta também. Como que eu faço? Porque eu não tenho como pedir permissão, né? Tem uma pessoa lá que faz, mas... Não precisa. Tem Não precisa. mas só... Ou nas outras. Não, vamos lá. Vou fechar aqui seu áudio, que tá dando uma interferência. Eu acho que é seu fone, viu, Té? Que tá dando um chiado. Mas eu entendi. É a pergunta do coletivo, né? Para os ambientes. Não precisa de autorização, tá? A gente acopla, vai vir um mega vector equilíbrio, um arco-íris, e aquilo ali vai ativar no corpo coletivo. Individualmente, as pessoas vão receber a frequência, mas elas vão ter livre-arbítrio de desejar receber aquilo ou não. Então, a gente alinha os fios de conexão e o campo coletivo daquele espaço. Então, a gente não precisa. É como se a energia fosse acoplada... Não. Opa. Não precisa mexer. Oi? Não precisa. Então, eu fechei o áudio aqui da Cris, tá? Então, a gente não precisa pedir autorização, tá? Pode trabalhar, acopla o campo e eu explico o funcionamento dela, mas não é necessário. Pode trabalhar. A Rosi pergunta, inicialmente teremos módulos 1 e 2 entre abril e junho. Julho terá na verdade, a gente vai finalizar o módulo 1 em junho, dia 6/6, e já vamos começar ainda em junho o módulo 2. Vamos parar no meio do módulo 2 e vamos voltar em agosto e terminar em setembro. O módulo 2 vai ficar com uma interrupção mesmo, tá? Mas eu já vou dar condições para vocês começarem a trabalhar nesse período. Então, o final total dos 2 módulos está previsto para setembro. A gente vai fazendo aos pouquinhos. Eu tenho uma linha mestre aqui de condução. Se eventualmente eu perceber que está muito atrasado, aí eu começo a colocar algumas aulas de sábado só para dar uma acelerada no conteúdo. Essa é a ideia, tá bom? Maravilha. Tranquilo, Cris. Pessoal, eu vou dar agora 5 minutinhos para vocês, só pra gente pegar água, ir no banheiro e a gente vai voltar para fazer a conexão com a mandala arco-íris, tá bom? Quem não puder assistir, depois assiste, faz ativação. A Bart vai colocar para vocês um link do YouTube com a energia das fadas aqui no chat. Então já preparem a música, um copo com água, os cristais, o campo das mandalas aí, como vocês quiserem. E depois e a gente já faz a conexão. Quem não puder, não tem problema, Sandrinha, depois assiste, tá? Aproveita que é uma ativação que vai ser bem linda. Vamos respirando profundamente. Iniciando toda a harmonização do campo nesse exato momento. Sentindo a paz
arco-íris nesse momento. E visualizem-se então numa floresta encantada. Caminhe livremente por essa floresta. E tomem consciência da vossa jornada na Terra. O que te impede de fluir em suas relações humanas de forma livre e amorosa? O que te impede de viver plenamente com todos os seres da Terra? Seres conscientes e inconscientes. O que te impede de trazer a alegria no seu cotidiano, na sua parte mais material. São registros profundos de relações em diversos níveis. Vidas e vidas, encarnações e encarnações, emaranhados e emaranhados. Visualize-se no centro, com todas as conexões possíveis desta vida, de outras vidas e de realidades paralelas. Visualize diversas fadas se aproximando do seu entorno. Fagulhas de luz extremamente amorosas, ordenando esses fios de todos os seus relacionamentos, liberando conteúdos, fios densos e criando uma verdadeira teia luminosa de amor profundo. Ai, ama, ai, ai, ama, ai, amaera. Entre no seu coração e sinta nesse exato momento todos os fragmentos que não mais te pertencem, que são de outras pessoas e seres que cruzaram o seu caminho e que de alguma forma estão dentro de você. Palavras que foram ditas, situações mal resolvidas, amores não correspondidos, desentendimentos profissionais. Olhe para o seu corpo e veja fragmentos de todas as pessoas que passaram pela sua história. Esses fragmentos representam partes que ressoam com outras pessoas de outras vidas, que também ficaram no seu próprio campo. Um grande vórtice arco-íris começa a surgir dos seus pés nesse momento.
Harananichna. Ayemani ayachnae. Hoshinaya Hanaera. Esses fragmentos estão sendo devolvidos a cada uma dessas pessoas. Você não precisa mais carregá-los. Eles não mais te pertencem. Ayamani ayetna. Oh, sharaye ya. Visualize o seu corpo se tornando cada vez mais leve. Sinta a frequência arco-íris irradiar por todo o seu corpo. A frequência da leveza, do amor e de todo o campo cósmico. Os elementais cósmicos fazem uma dança à sua volta. Água cósmica, a água de Vênus, o fogo cósmico, o fogo estelar, o ar cósmico, a poeira do sistema solar, em fagulhas de luz, a terra cristalina, ondinas, salamandras, silfos, gnomos e a grandiosa nave estrela de Vênus. Harama, Arakaietnaya Yamaniawaieshna, Ontinaira Mae, Ayeshnayaraya Hanaye. Amigos, amados, seres, irmãos estelares em jornada na Terra, os comunicamos nesse exato momento, o coletivo elemental e todo o campo da rede arco-íris, conectado com o grande mestre Sananda, na frequência mais pura do amor crístico, vem vos lembrar a razão de estarem aqui nessa encarnação. Vieram para ser felizes, para se desemaranharem e se reintegrarem em vossa essência cósmica. Vocês vivem uma fractalização. Partes de vocês estão espalhados por todos os lados nesse holograma encarnacional. Resgatar essas partes e unificar a vossa frequência é o caminho de volta para casa. Estamos todos aqui, trabalhando para instruí-los em aplicar isso em vossa própria vida e servirem de canal de luz para elevar a vibração da Terra, estabelecendo a ordem sistêmica, a ordem divina em tudo que existe. O tempo chegou, a hora chegou e a hora é agora. Hayamae, Hayara, Hayerena, O Shinamana Hanatnaira, Anaye Oyeana, Hayo, Ara, Hayara, Hawaraya, Haya, Anamina, Yau,
Aie, Ashna, Aie, luzes cósmicas galácticas em missão, sintam a vibração de vossa família cósmica. Estão todos aqui. Hana, Aiema, Woshinha, Ani Aiemana, Aiera Aia, Wona Tina. Passem as mãos em volta do vosso corpo. Sintam a vibração arco-íris. Sintam a música estelar vibrando em seus poros. Sintam a harmonia em todos os seus relacionamentos. Retomem os fragmentos de poder perdidos e se integrem ao seu centro, um canal de luz a serviço do cosmos. Trabalhadores na matéria, desfrutem a vida, sejam felizes, manifestem essa experiência incrível. Sentirão saudades. Hani, 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 Shiremani. Hara, Hara, Aiene. Respirem profundamente. Sintam a paz de estarem em vosso centro divino, sendo luz, aonde os passos vos guiarem, amados seres. Vossos passos são de pura luz. Aqueles que vos enxergam vos têm como imagem luz de crescimento. Sejam exemplos. Vivifiquem em vosso corpo, em todas as vossas células, a motivação de estarem vivos na Terra. Confiem. Não existe absolutamente nada fora do lugar que não faça parte do crescimento de todo o sistema. As vossas mãos estão com chamas arco-íris e através dessas chamas arco-íris vocês estarão aqui para contribuir para a nova ordem mundial, a começar por si mesmos. E na sequência, atuando lindamente em vosso campo coletivo. A nossa mais pura gratidão por esse lindo momento. Hana, Shira, Aiema, Chinaweka, Nayena, Yehana, Ahana, Ishnawa, Airama. Mestre Sananda, gratidão profunda, grande mestre. Quantos ensinamentos passados e não compreendidos. A volta do Cristo chegou. E estamos aqui, abertos, em puro amor, para receber novos ensinamentos. Agora, em outra consciência. Respirem profundamente. Vão voltando pouco a pouco ao seu estado de presença do aqui e agora. Hon Niwa, Hon Niwa, Hon Niwa. Gratidão profunda, gratidão profunda, gratidão profunda.